Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Administrador de Banco de Dados. Estamos aí no decorrer da disciplina 2, né, sobre modelagem de banco de dados, tá? Espero que vocês estejam tendo aí um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite, no seu horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mas espero que vocês estejam todos bem, ok? Hoje nós vamos falar sobre levantamento de requisitos e modelagem prática. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como elaborar um diagrama de identidade de relacionamento a partir de um caso específico, né? Eu vou mostrar nessa aula, eu vou explicar o passo a passo de como vocês vão criar, né, qual é a sequência lógica que vocês devem seguir para que vocês consigam fazer os exercícios que estarão disponíveis a partir da aula 5. Tá? Então, essa aula aqui seria a nossa última aula de conteúdo antes dos exercícios, né? Vamos dizer propriamente dito, tá bom? Então, peço que vocês prestem muita atenção. Se precisar depois, assistam essa videoaula de novo, ou a parte da videoaula que você não entendeu, tá? Mas eu tentei preparar aqui um modelo que vai ajudar vocês a fazer um diagrama de entidade de relacionamento top, ok? Pois bem, galera, antes de mais nada, vamos dar uma relembrada sobre o que é um requisito de software, tá? O diagrama de entidade de relacionamento é a forma pela qual o projetista de banco de dados descreve os requisitos de softwares levantados para o cliente, né, para os clientes. Ou seja, o diagrama de entidade de relacionamento, ele é composto pelas entidades, e essas entidades são, né, objetos físicos ou abstratos que representam algo no mundo real, né, relacionado a aquele determinado local, ou empresa, ou comércio, ou domínio da informação que o sistema está sendo criado, tá bom? Então, um sistema é composto de funcionalidades, né? O requisito de software é uma funcionalidade do sistema, ou seja, ele é uma função, é algo que o sistema faz para mim, tá? Então, vamos fazer uma analogia bem rapidinha. Vamos lá, o software que vocês mais usam todos os dias, o WhatsApp. Que funções que a gente poderia dizer que o WhatsApp possui? Quais são as funcionalidades do WhatsApp? Criar um grupo, criar uma nova conversa, enviar uma mensagem de texto, enviar uma foto, né? Enviar um arquivo qualquer. O que mais que nós temos? Receber mensagens, receber os arquivos, né? Receber as imagens, os vídeos, gravar um vídeo. O que mais? Gravar um áudio, receber o vídeo, receber o áudio. Tá vendo? São funções. São ações que o sistema faz para o usuário, ok? Nos sistemas comerciais, que é o tipo de sistema que nós estamos dando um enfoque maior no nosso curso, né, normalmente uma funcionalidade do sistema, um requisito de software, normalmente, não é regra, né, existem, não é regra, existem exceções, obviamente, mas como a gente está aqui num curso rápido, então a gente tem que falar mais ou menos, a gente tem que trabalhar, a gente não vai ficar falando somente das exceções, vamos falar normalmente do que é quase sempre, tá? Porque as exceções, se vocês errarem no mercado de trabalho, os seus colegas vão falar, isso aqui não seria uma entidade, aí vocês vão aprendendo as exceções ao longo do tempo, tá? Eu gosto muito de trabalhar na regra, né? Na maioria, vamos colocar assim, do que ficar trabalhando nas exceções. Muito bem. Então, normalmente, como eu falei, um requisito de software é uma tela do sistema, né? É uma interface, é uma janela, tá? Onde o usuário vai manipular as informações, né? Normalmente não, seria por regra no sistema, ele faz duas coisas. Ou o usuário, ele insere informações, e essas informações precisam ser cadastradas pelo sistema,
ou ele insere informações para consultar informações, né? A gente falou bastante disso nas últimas aulas. Então, basicamente é isso. Ou o usuário irá, através de um requisito de software, cadastrar uma informação, né? Ou, como por exemplo, um requisito de software chamado cadastrar produto ou cadastrar usuário, ou vender o produto, ou ele vai consultar uma informação, como por exemplo, consultar cliente ou consultar produtos já cadastrados, ok? Então, lembrando aí do requisito de software que nós vimos aí nas últimas aulas, top. Então, o requisito de software, ele é uma tela e essa tela irá se transformar em uma entidade, né? Na maioria das vezes. Então, olha só, esse exemplo aqui é um exemplo clássico. Normalmente, as telas, os requisitos de software de cadastrar, sempre eles viram entidades. Tá? Se eu vou cadastrar uma informação no sistema, se eu vou inserir uma informação no sistema para ser guardada, correto? Obviamente, eu preciso de uma estrutura para receber essas informações, ok? Essa estrutura é a entidade, tá? Então, aqui tem uma função cadastrar cliente, que está salvando nome, CPF, celular, tipo e preferências. Aqui, então, eu tenho uma entidade cliente. Lembra que a entidade representa o objeto a ser armazenado, tá? Não existe, pelo amor de Deus, entidade com o nome cadastrar cliente. Cadastrar cliente, cadastrar é a ação. A entidade, o nome dela, normalmente é um substantivo que representa o que está sendo armazenado. No caso aqui, o que está sendo armazenado da função cadastrar cliente é o cliente. Então, está claro? Estão lembrando aí? Formigou a mente? Top demais. Muito bom. Um requisito de software normalmente precisa de uma estrutura para armazenar as suas informações, né? Normalmente porque nós temos os requisitos, como eu falei, que consultam, né? Até que tem um lembre-se, nem todos os requisitos de software precisam de entidades para armazenar. Alguns precisam apenas para consultar. Então, se ele vai consultar uma informação, significa que ela já existe, óbvio, né? Então, por exemplo, requisitos de software, tipo emitir relatório de vendas, consultar clientes cadastrados, consultar vendas, são requisitos de software que não precisam de entidade para cadastrar. Eles vão consultar uma entidade que já existe no sistema. Exemplo, emitir relatório de vendas. Qual entidade ele iria consultar? Venda. Consultar clientes cadastrados. Qual entidade ele iria consultar? Cliente. Então, né? Óbvio. Nem precisa pensar muito, hein, galera? Muito bem. Por isso, na análise, o DBA deve focar nos requisitos de software que precisam armazenar as informações. Então, a gente, no levantamento de requisitos, nós vamos levantar vários, mas a gente sempre vai, né, focar naqueles requisitos que precisam armazenar as informações, porque os requisitos que precisam armazenar informações são os requisitos que, né, virarão, possivelmente, entidades no meu banco de dados. Está claro, galera? Estão lembrando aqui? Top demais, hein? Então, a atividade de levantamento de requisitos é realizada a partir do domínio específico da informação. Eu já falei um pouquinho sobre o domínio da informação, né? Esse domínio da informação está relacionado ao ambiente de negócio do cliente, né? Do projeto, ou seja, o cliente que está pedindo software para você, tá? O cliente que vai usar o software que você está desenvolvendo, ou seja, que vai cadastrar as informações no banco de dados que você está criando, enquanto DBA. Exemplos de domínio, né? É uma área específica de negócio, por exemplo, restaurantes, supermercado, farmácia, banco, lojas de confecção, fábrica de roupa, tá? Isso é um domínio da informação. Toda farmácia funciona, né, da mesma forma, não existe muito diferença, tá? Elas vendem as mesmas coisas, ou seja, as informações que giram em torno dos processos, né, de funcionamento de uma farmácia são os mesmos na Pague Menos, na Ultra Popular, na Mega Popular, na Super Top Popular, tá? O domínio da informação, o tipo de informação que gira em torno de restaurante é o mesmo no restaurante A, B, C e D, tá?
Deu para entender, né? Eu já tinha explicado isso, a gente gosta sempre de estar revisando esses conteúdos. Então, o levantamento das informações sobre o domínio é feita com técnicas de análise. A gente já falou sobre algumas técnicas, né? As principais, como a entrevista, ou seja, entrevistar a pessoa, perguntar, né? É a mais comum delas. A observação é uma técnica que consiste, eu já falei, de ir lá nesse negócio, observar esse negócio, ver esse negócio funcionando. A engenharia reversa, né? A engenharia reversa é a técnica de analisar sistemas que já existem sobre aquele determinado tipo de negócio para você fazer a sua análise. Exemplo, você está criando um sistema para um restaurante novo. E existem um monte de sistemas já criados para restaurantes, certo? A engenharia reversa consiste em você ir lá e analisar esses sistemas que já existem, certo? Para você fazer uma engenharia reversa. Então, através da interface, você identificar, né, quais são as informações que devem ser salvas e aí sim modelar o banco de dados. É uma técnica muito utilizada, né? Nas disciplinas que eu leciono na área de análise, né, a disciplina mais voltadas para a parte de engenharia de software, focadas em análise de requisitos, né, é uma técnica que eu bato muito na tecla com os alunos, eu ensino muito eles a utilizar, que ela é muito boa, tá? Já tem um monte de tipo de software, você não precisa ficar criando a roda do zero. Não é ir lá em nenhum software de restaurante também e fazer um copia e cola. Pelo amor de Deus, não é isso. Essa técnica consiste em você ir lá e analisar vários softwares de restaurantes já criados e pegar os pontos positivos desses sistemas, tá? Essa é a... Opa, saiu aqui, desculpa. Essa é a técnica da engenharia reversa. Pois bem, então com essas técnicas a gente vai, então, fazer essa análise do caso. E aí a gente vai fazer, a gente chama isso de, a gente vai fazer uma descrição resumida desse negócio, né? Então a gente vai olhar para um negócio, a gente vai fazer uma descrição sobre ele, a gente vai escrever, ó, esse negócio funciona assim, assim assado, ele tem certos processos que funcionam dessa forma, para vender um produto é assim, para comprar um produto é assim, né? Esse estabelecimento fabrica roupa dessa forma, compra produtos que são utilizados na fabricação de outra forma. Então, ou seja, é descrever um negócio. Isso na engenharia de software, nós chamamos isso de levantamento de requisitos primários. A gente não vai entrar nisso aqui agora, a gente está num curso voltado só para banco de dados, então a gente vai falar do que normalmente a gente vê, né, e o que eu vou trazer para vocês nos exercícios, que são as análises de caso. A análise de caso, ela busca descrever de forma resumida os processos envolvidos no funcionamento de um negócio. Então, uma análise de caso é uma descrição. É uma descrição de como funciona determinado tipo de negócio, tá? Essas análises de caso é o que eu vou trazer, que vai estar disponível para vocês em cada uma das tarefas que vocês vão ter que fazer de modelagem. Então, vai ter uma análise de caso lá. Algumas análises são mais completas, outras menos. E aí, a partir da análise, vocês têm que pensar e criar o diagrama de vocês, fazer a análise, né? Completar aquela análise, tá bom? Então, como eu falei, essa aqui a ideia não é só mostrar como fazer, a ideia aqui é fazer na prática. Então, vamos aqui a um caso específico. Vamos aqui analisar vamos ver uma análise de caso de uma empresa de transporte rodoviário. Né? Quem aqui já andou de ônibus já, né? Acho que todo mundo, não é possível. Foi lá comprar uma passagem aí na empresa rodoviária. Aqui na minha região onde eu moro, existe uma empresa chamada Eucatur, ela é muito forte, né? Mas eu tenho certeza que na cidade de vocês aí tem uma rodoviária, onde você pega ônibus. Então, essa análise de caso está explicando para você como é que funciona uma empresa, tá? Que faz transportes rodoviários, ok? Então, vamos lá, então, no análise. Então, essa é a análise de caso. Vamos fazer uma leitura nela aqui. Então, vamos lá. Então, olha só. Na rodoviária, ele está explicando como é que funciona determinado processo dentro do funcionamento dessa empresa. Na rodoviária da cidade de origem, não importa, né? É uma cidade. Então, na cidade de origem, um passageiro vai ao guichê da Império Tour. Então, essa empresa de transporte chama-se Império Tour.
O passageiro vai ao guichê da Império Tour comprar uma passagem rodoviária. Chegando ao guichê, o passageiro solicita ao atendente uma passagem para a cidade de destino, escolhida por ele. O atendente acessa o sistema para consultar as informações sobre o trecho solicitado, certo? Trecho solicitado é a cidade, o trecho é isso, né? Consiste em a cidade de onde tu tá para onde você quer ir, tá? E geralmente envolve também onde esse ônibus vai parar, qual o horário ele vai chegar, e etc. Qual é o trecho solicitado, qual é o ônibus previsto para esse trecho, então, ou seja, qual ônibus vai fazer esse trajeto que ele está querendo, e o local de assento disponível no ônibus do trecho, ou seja, no trecho, né, da cidade A para a cidade B existe um ônibus que vai fazer esse trajeto, esse trecho, e esse ônibus tem poltronas, e essas poltronas elas têm dois estados, elas estão livres ou elas estão ocupadas. Ok? Estão entendendo aqui? Nada novo, né? Todo mundo aqui já conhece mais ou menos a ideia do que nós estamos mostrando aqui. Isso funciona da mesma forma, a mesma lógica para avião, por exemplo. Após acessar as informações, o atendente pergunta ao passageiro qual a poltrona desejada pelo passageiro. E após o passageiro escolher, normalmente aqui, nas empresas que eu já vi lá no guichê da rodoviária, geralmente eles demonstram o mapinha do ônibus. Olha aqui, ó, tá, tem um mapinha de ônibus, qual que você quer? Ou se você for comprar pelo site, lá no site você já vê o mapinha também, você escolhe a poltrona. Então, após o passageiro escolher a poltrona, o atendente gera uma passagem, tá? E marca a poltrona escolhida no sistema. Depois, informa o valor a ser pago pelo passageiro. Por fim, o atendente pergunta a forma de pagamento e o passageiro responde dinheiro. Assim, o atendente recebe o valor da passagem e informa o recebimento da passagem ao sistema, que imprime a passagem a ser entregue ao passageiro. O passageiro pega a sua passagem e embarca no ônibus. Top, né? Expliquei aqui o básico de como é que funciona aí uma empresa rodoviária. Ela funciona, vamos colocar assim, um feijão com arroz dela, é isso aí, né? Diariamente, esse processo que acontece, né, no sistema dele, que é para vender uma passagem, ok? Agora, a partir do caso, o DBA precisa identificar os processos e informações chaves que precisam ser armazenadas no sistema, tá? Então, a gente vai olhar para esse caso aqui agora e vamos identificar quais são os processos e informações chaves que a gente precisa salvar para esse sistema funcionar. A partir dos processos, deve-se identificar quais serão os requisitos de software do sistema. E a partir, então, dos requisitos de software, identificamos as entidades, tá? Eu tenho certeza que alguns alunos desse curso que já fizeram cursos de banco de dados, devem se perguntando, cara, quando eu fiz curso de banco de dados, o professor não ficava falando de negócio de requisitos comigo, não. A gente ia lá e modelava logo o negócio. Depende muito do professor. Eu, Jackson, ensino banco de dados assim. Como eu sou, né, a minha principal área de atuação hoje é engenharia de software, então eu já ensino da forma que a minha experiência me mostrou, né, ao longo desse tempo, que é a forma mais correta de você se modelar e criar, e na minha opinião, a forma mais fácil, tá bom? Se vocês forem por livro, vocês não vão encontrar esse tipo de exemplo, tá bom? Isso aqui é na prática de desenvolvimento mesmo que a gente, né, compreende esse tipo de situação. Beleza? Então, vamos tocar o barco? Então tá, então aqui está a nossa análise de caso e vamos então identificar quais são os processos e informações chaves. Olha lá, eu já identifiquei para vocês, certo? Primeira coisa, a gente tem que entender aqui, o que está acontecendo aqui nesse processo? É uma venda, não é? É uma venda de passagem. Aliás, vale ressaltar, todo sistema comercial ele existe para um único propósito: vender. Tá? Todo comércio e indústria existe para vender. Essa é a ideia básica. Essa é a principal funcionalidade de todos esses sistemas. Certo?
Às vezes esse nome vender fica diferente dependendo do tipo de negócio. Às vezes a venda é chamada de pedido, às vezes a venda é chamada de consulta, mas todas elas têm a mesma ideia: vender um produto ou um serviço. E com isso ganhar um dinheiro. A venda também pode ser chamada de matrícula, tá? Mas tudo isso gera recursos financeiros. Essa é a ideia, gente. Tá? Essa é a ideia. Ah, professor, mas esse aplicativo de, sei lá, que eu baixo de graça, ele não é assim, beleza. Mas são aplicativos mais simples, tá bom? Falando aqui de aplicativos comerciais, que como eu já falei várias vezes aqui no curso, é o tipo de sistema que vocês aí no mercado de trabalho vão trabalhar, tá bom? Eles vão ser contratados para trabalhar nos setores de desenvolvimento, para desenvolver normalmente sistemas comerciais. Essa é a grande pegada. Bom, por isso a gente foca bastante nos comerciais. Então, beleza. Então, ele vende. Então, para que essa venda exista, a gente tem que se perguntar o quê? O que precisa para uma venda de passagem existir? Então, o que ele vende? Para quem ele vende? Então, pro passageiro. Então, eu preciso de um passageiro para fazer essa venda. Certo? Certo? O que é vendido nesse sistema? Uma passagem. Está aqui negritada. Certo? Aqui eu negritei comprar, mas aqui a gente tem que ter o comprar tem uma observação muito importante. Nessa descrição, galera, está descrito que o passageiro irá comprar uma passagem, ok? Ele está comprando uma passagem. Mas anotem, o sistema é criado sempre na perspectiva da empresa e não do cliente. Está claro? Então, eu, Jackson, quando vou no restaurante e eu compro uma marmita, o que o estabelecimento está fazendo para mim? O estabelecimento está vendendo uma marmita para mim. Então, o sistema é sempre criado, sempre será modelado na perspectiva da empresa, tá? Que usa o sistema. Então, aqui a função que o processo que eu estou identificando, né, que é a compra de passagem pelo passageiro, eu vou registrar isso no banco de dados como uma venda, porque quando o passageiro compra, o que a Império Tour está fazendo é uma venda. Então, o que eu vou registrar no banco de dados é a venda. Está claro isso, galera? Sim ou não? Top? Beleza. Muito bem. A passagem, galera, ela é um objeto abstrato que possui que vai possuir um trecho, e esse trecho é composto por uma cidade de origem e uma cidade de destino. Ou seja, cidades de onde eu estou para onde eu vou. Está claro isso? Chegando ao guichê, o passageiro solicita ao atendente. Então, o atendente também faz parte do processo, ele tem que ser identificado. Esse atendente nada mais é do que um funcionário da empresa. Está claro isso? Então, aqui está o trecho solicitado. Então, o trecho também é uma entidade que tem que ser armazenado, porque o trecho, a empresa rodoviária vende vários trechos por dia. Se você entrar lá, entra aí vamos fazer um teste? Pausa o vídeo, entra no site aí de uma empresa rodoviária que você conhece, né, que venda passagens online, e vai lá e coloca lá, busca lá um trecho, tipo, vou colocar aqui bem, tipo São Paulo, Rio de Janeiro. Você vai ver que ela vai te trazer vários trechos possíveis que você pode comprar com vários horários diferentes. Então, o trecho é uma entidade que tem que ser salva no sistema, porque ela tem vários registros dentro dela. Esse trecho, uma das informações mais importantes, como eu falei, é a cidade de origem e o destino. Cada trecho também tem um ônibus vinculado a ele, certo? E esse ônibus possui assentos, certo? Beleza, então já marquei aqui vários processos. Vamos então analisar parte a parte para a gente ver isso de forma mais efetiva, tá bom? Então, olha só, parte 1, vamos analisar aqui o primeiro estrofe, vamos colocar assim, do nosso análise de caso.
Então, olha só. Então, na cidade rodoviária, cidade de origem. Então, se eu preciso armazenar a cidade de origem, eu preciso de uma funcionalidade para cadastrar a cidade. Existe uma confusão muito grande que você aí já pode estar pensando, pô, professor, não é cadastrar cidade, tem que ser cadastrar cidade de origem e cadastrar cidade de destino. Não pode ser assim. Por quê? Existe um conceito em banco de dados muito importante, anotem, chamado redundância de dados. Não existem dados repetidos em um banco de dados. Eu nunca, jamais, anotem isso que é importante, prega na porta da geladeira para não esquecer. Nunca posso cadastrar duas entidades com o mesmo nome e que armazenam a mesma coisa. Cidade de origem, quais são as características de uma cidade de origem? Nome e estado, não é verdade? E local da rodoviária. Cidade de destino, nome da cidade, estado e local da rodoviária. Estão entendendo? Possuem as mesmas características, é cidade do mesmo jeito. Então, você nunca pode ter num banco de dados informações redundantes sobre o mesmo objeto. Está claro esse conceito aí? Entrou na cabecinha? Redundância de dados, está claro? Então tá. Está escrito na tábua de Moisés que irá cair isso na... Eu vou até anotar aqui para fazer uma questão sobre isso, sobre redundância de dados, tá bom? Muito bem. Então, na rodoviária da cidade de origem, um passageiro. Então, o passageiro precisa ser identificado, logo eu vou ter aqui uma funcionalidade para cadastrar o passageiro. Poderia também chamar ele de... Poderia chamar ele de cliente também, tá? Não estaria errado, mas vamos chamar ele aqui de passageiro. Vai ao guichê da Império Tour comprar uma passagem. Se o passageiro compra, como eu falei, o que o sistema vai fazer? Vender passagem, entendeu? O sistema, as funções é sempre da perspectiva da empresa. Bom? Da Império Tour aqui nesse caso. Então, tá claro isso, galera? Show. Bom, o que a empresa vai fazer é vender uma passagem, certo? E se ela vai vender uma passagem, essa passagem precisa ser cadastrada. Então, eu vou cadastrar passagem, certo? Logo, chegando ao guichê, o passageiro já está cadastrado aqui, o atendente. Então, o atendente precisa ser registrado. Eu poderia chamar ele de cadastrar atendente ou cadastrar funcionário. Preferi colocar cadastrar funcionário, tá bom? E uma passagem, já tem requisito para ela, cidade de destino também já tem. Estão entendendo, galera, a ideia? Estão pegando aqui a pegadinha? Top demais. Professor, eu vi aqui uma outra entidade que poderia ser salva também. Muita importância, né? Olha aí, você está abstraindo coisas a mais do que o exercício, né? Depois você compartilha aí com a gente no fórum. Parte 2 do caso, tá? Pelo amor de Deus. Então, continuando. O atendente já está lá, acessa o sistema para consultar as informações sobre o trecho. O trecho é algo que tem que ser cadastrado, as informações daquele trecho. Qual é a cidade de origem, qual é a cidade de destino, qual é o horário de saída, horário de chegada, enfim. Então, isso tem que ser informado. Então, eu preciso, então, de uma funcionalidade para cadastrar o trecho, tá? E qual o ônibus previsto para o trecho? O trecho, ele possui um ônibus. Você pode pensar, pô, professor, mas eu poderia fazer o trecho só como o ônibus como um atributo do trecho. Mas as informações do ônibus né? As informações de ônibus são mais complexas do que um simples atributo. Eu preciso saber o nome desse ônibus, o modelo desse ônibus, a placa desse ônibus, às vezes também saber o estado dele, se ele está ativo ou desativado, se ele está sendo utilizado ou não. Entenderam? Então, quando eu tenho algo que eu tenho que armazenar que tem muitas informações envolvidas, eu coloco isso em uma entidade, como, por exemplo, ônibus. Então, eu tenho que ter o cadastrar ônibus, cadastrar trecho. E o local de assento disponível. Então, esse ônibus possui várias poltronas. Cada poltrona
ela é um registro específico. Esse registro específico da poltrona precisa dizer para mim se ela está ocupada ou livre, tá? Então, eu preciso cadastrar essas poltronas. Então, já tem que mais uma funcionalidade de cadastrar poltrona. Parte 3. Após acessar as informações, o atendente, já está ok. Pergunta ao passageiro, ok, qual a poltrona desejada pelo passageiro, ok. E após o passageiro escolher, né, ok também, o atendente gera uma passagem e marca a poltrona, ok. Escolhida no sistema. Depois informa o valor a ser pago pelo passageiro, ok aqui também, né. Porque o valor a ser pago está contido na passagem, né? A venda de passagem, vender, se eu estou vendendo a passagem, existe um valor a ser registrado. Por fim, o atendente pergunta a forma de pagamento e o passageiro responde dinheiro. Assim, o atendente recebe o valor da passagem, tá? Recebe o valor da passagem e informa o recebimento da passagem ao sistema. Então, se ele está recebendo, ele precisa fazer o quê? Uma função para receber a venda da passagem. Então, precisa de uma funcionalidade receber, que irá armazenar um recebimento. O recebimento vai dizer qual é a passagem que foi recebida, qual foi o dia que recebeu, o horário que foi recebido, né? Você pode armazenar se teve juros ou não, depende do sistema, etc. Por fim, o passageiro pega a sua passagem, ok, e embarca no ônibus, ok. Então, está aqui a nossa lista de requisitos de software que nós levantamos a partir dessa análise de caso, que é o que vocês irão fazer. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 requisitos de software. Professor, eu aqui na minha análise deu mais, poderia ter mais? Poderia, né? Eu poderia, por exemplo, abstrair aqui a parte de endereço, como eu abstrair, cadastrar cidade, eu poderia também cadastrar estado, cadastrar país, tá? Dividir isso em tabelas. Então, vamos aqui focar só nesses 9 requisitos, já está de bom tamanho, ok? Então, a partir da lista de requisitos de software, devemos verificar quais requisitos precisam de uma estrutura para armazenar suas informações. Essa estrutura é a entidade. Então, dessas funcionalidades, o que ela vai armazenar? Vai armazenar a cidade aqui, passageiro, aqui vai armazenar uma venda, aqui a passagem, aqui o funcionário, aqui o ônibus, trecho, a poltrona e aqui o recebimento, ok? Já identifiquei, então, via o requisito funcional. No próprio nome do requisito funcional, eu já vejo o nome da entidade que ela vai ser utilizada. Então, galera, bora para a prática. Então, vamos praticar, então. Vamos aqui abrir o nosso BR modelo maravilhoso. Está aqui. Vamos abrir ele. Lembra? Perguntinha não. Ok. Pronto. Está aqui o meu BR modelo devidamente aberto. Vou colocar minha carinha aqui um bocadinho. Pronto. Beleza, galerinha. Então, bora lá. Quais são os nossos requisitos? Estamos aqui a nossa primeiro, vamos lá. Então, cidade, passagem e venda. Então, eu vou criar uma cidade para cada dessa. Ó. Passagem. Vamos criar várias entidades aqui. Então, vou criar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, vamos lá. Passagem, cidade, passagem e venda. Então, cidade, passagem, venda. O que mais? Passageiro, né, galera? Aqui, desculpa. Passageiro. Aí, passagem funcionário. Vou colocar elas aqui organizadinha. Aqui nós temos passagem. Aqui nós temos funcionário. Beleza? O que mais? Aí nós temos ônibus, trecho e poltrona. Então, ônibus. Certo? Trecho e poltrona. Beleza? Agora temos o recebimento, por fim. Só isso. Recebimento. Acho que faltou algum? Acho que não, né? Vamos apagar essa 8 aqui. Depois. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui. 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, certinho. Ok. Agora, beleza, galera. A entidade eu já identifiquei, certo? Agora, a gente vai usando a mesma lógica da análise de caso, agora a gente vai, né, criar os atributos para cada tabela dessa, tá bom?
Então, vamos aqui organizar elas, aqui vamos espaçar elas e vamos começar a criar os atributos, tá? Que essa entidade precisa. Então, vou criar um atributo identificador e aqui vamos criar os atributos simples, tá bom? Eu vou criar só alguns aqui, que a ideia aqui é só mostrar como é que faz, mas aí seria bom quando vocês estiverem exercitando, vocês criar, seria bom não, vocês devem, quando vocês estiverem fazendo as tarefas, criar o máximo de atributos possíveis, tá bom? Então, vou criar aqui o atributo identificador. O que o passageiro tem? Quais são as características de um passageiro? É uma pessoa, né? Então, ele tem nome, ele tem CPF, que geralmente é a informação mais importante que é pedida para vender uma passagem. Ele vai ter e-mail, né, para entrar em contato com ele. Ele vai ter aqui um contato telefone, né, um telefone. Ele vai ter aqui o endereço dele. E entre outras informações que vocês julgarem aí importantes, tá bom? Depois eu arrumo aqui os atributos. Cidade, galera. O que cidade tem? Tem o ID, cidade tem nome e normalmente o estado, né? Então, nome da cidade e qual é a unidade federativa dela, o estado. Ônibus, galera. Quais são as características de ônibus? Vamos colocar aqui umas 3. Ônibus tem o ID dele, óbvio. O que nós temos? O modelo do ônibus. Nós temos aqui, o que mais? Opa. Temos o que mais? A marca. E temos aqui a placa, tá bom. Beleza, quais são de venda? Quais são as informações que venda precisa armazenar? O ID dela, o valor dela, né? Certo? E a data da venda, tá bom. Funcionário, quais são as características de funcionário? Vou colocar algumas aqui. ID, o que mais? Tem várias, né? Nome, CPF, a função dele lá na empresa, né? O e-mail, o setor, e tem muita coisa aqui que vocês poderiam colocar, tá bom? Tá, passagem. O que passagem tem? Tem o ID dela, passagem tem o valor da passagem, né? Qual é o valor que essa passagem vai ter? A partir do valor da passagem, a venda vai identificar qual é o valor da venda, porque você pode comprar 2 passagens, no cada passagem aqui você entenda a passagem como se fosse um produto, né? O que mais passagem tem que ter? Vou deixar ela só com esses 2, tá bom, por enquanto. Se a gente for na hora de relacionar, a gente pode ver se identificar mais. Recebimentos, o que nós temos aqui? Recebimentos, nós temos o ID, o valor, o que mais? O valor do recebimento, o horário, é importante a gente saber o recebimento, o tipo do recebimento, se for em dinheiro, cartão de crédito. Vocês podem estar se perguntando aí, professor, o senhor falou que a venda, ela vende passagem. Então, por que o senhor não criou um atributo chamado passagem aqui? Porque, meu caro Odson, é o seguinte, se a venda precisa saber uma informação sobre a passagem, eu não vou colocar, se ela precisa, então eu vou relacionar a venda com passagem, correto? Certo? Lembra das perguntinhas? Venda precisa saber a passagem? Sim. Se eu possuo um relacionamento de venda com passagem e a venda precisa saber a passagem que está sendo vendida, logo eu não crio um atributo chamado passagem aqui, certo? Porque um atributo simples chamado passagem, porque senão eu estaria fazendo uma redundância de informação. Eu teria informação em um atributo simples da passagem e a informação da passagem contida em uma entidade. Isso não faz nenhum sentido. Quando a gente for falar do modelo lógico, a gente vai entender como que venda recebe essa informação através de uma chave estrangeira. Esse é o assunto futuro. Entendeu? Só entendam isso. Se a venda precisa saber qual é a passagem, e existe uma entidade no sistema chamada passagem, que grava essas informações da passagem, logo eu apenas relaciono as duas. Eu não crio um atributo simples na tabela venda chamado passagem. Tá bom? Eu estou falando isso que lá nas primeiras aulas, quando eu fui explicar, eu até cheguei a colocar em algumas, como eu estava explicando só a parte da entidade sozinha, então vocês podem gerar uma confusão aí, mas saibam disso. Tá, vamos lá, continuando aqui, então temos aqui
A poltrona. A poltrona tem que ter duas informações aqui essenciais, que é o ID dela, certo? O número dessa poltrona, toda poltrona, seja de avião ou de ônibus, tem número, tá? E o status dela, se ela está livre ou ocupada. Né? Ela, quem vai dizer isso para mim é a própria poltrona. Aqui o trecho, então, aqui nós temos, né? O trecho vai ter o ID dele, certo? O trecho vai ter a cidade, origem e destino, só que como a informação está em cidade, eu vou fazer isso através de relacionamentos. Tá? Além da cidade, origem e destino, o trecho tem que saber os horários, né? As datas. Tá? Na verdade, é mais de um horário. É o horário de... Vamos fazer isso bonitinho? Horário, underline, partida. Ah, tá, informação muito importante que eu não lembro se eu falei. Nome de atributo não tem espaço, tá? Se você é nome composto, coloque isso separado por underline. Então, horário de partida, horário de chegada. Isso aí, galera. E aqui vamos colocar aqui mais um, e vamos colocar data de partida, data de chegada, porque esse trecho pode sair num dia e chegar no outro, não é verdade? Beleza, coloquei alguns atributos aqui nas minhas tabelas, tá bom? Tá? Agora, a gente vai fazer agora os relacionamentos. Então, vamos agora organizar melhor essas tabelas, já vamos começar a posicionar elas de um jeito conforme eu vou fazendo as relações. Então, aqui eu já tenho uma relação muito clara para mim, que eu já até comentei, que é venda de passagem. Venda precisa de passagem? Sim. Não é verdade? A venda precisa da informação da passagem dela, que está sendo vendida. Lembra, quando eu expliquei na regrinha lá do relacionamento, na última aula, você faz a pergunta nas duas direções. Se uma das perguntas já der sim, relaciona. Então, como aqui eu já perguntei, como eu já sei que venda precisa de passagem, não preciso perguntar se passagem precisa de venda. Se eu já tenho um sim, eu relaciono. Lembra da regrinha? Não lembra? Não assistiu a videoaula? Pausa essa aqui, a videoaula agora e volta lá e assiste. Então, venda relaciona com passagem. Vamos deixar aqui a relação bonitinha. Depois a gente arruma as relações, tá bom? Tá? Então, qual é o nome dessa relação? Vou chamar venda, vende. Beleza. Só não quero colocar nome de relação, não precisa colocar. Venda precisa de passageiro? Sim. Então, se a resposta é sim, relaciona. Venda precisa de funcionário? Sim, né? A venda precisa saber qual é o funcionário que fez ela. Venda precisa de recebimentos? Venda para que a venda exista precisa de recebimentos? Ela precisa gerar recebimentos? Sim. Um recebimento precisa saber qual é a venda que ele está recebendo? Sim. Então, o recebimento precisa da informação da venda que ele está recebendo. Então, relaciono venda com recebimento. Show? Top. Vamos lá, continuando. Passagem precisa da informação de trecho? Sim, né? Porque o trecho, vamos pensar no trecho, o trecho é composto por ônibus e o ônibus está composto o ônibus possui várias poltronas. Então aqui a gente tem passagem, ela precisa das informações do trecho que compõe ela, certo? Por sua vez, eu vou colocar essa poltrona aqui em cima, esse trecho aqui embaixo, para ficar bonitinho, organizadinho, para a gente não fazer um diagrama feio. Aqui, o capricho é muito importante. Tá? Então, o trecho precisa da informação do ônibus dele? Sim. E o ônibus, por sua vez, precisa da informação de poltrona? Sim. E o que está faltando aqui? A cidade, né, galera? A cidade está aqui isolada, tadinha, em cima, tá? Então, vamos... O trecho precisa saber qual é a cidade de origem e ele precisa também saber qual é a cidade de destino. Ou seja, existem duas relações de trecho com cidade. Uma para identificar qual é a cidade de origem e a outra para identificar qual é a cidade de destino. Então, a gente tem duas relações. Tá? Então, trecho, cidade, aqui eu vou chamar ela de cidade de origem, e aqui, relação da cidade de destino. Top? Passageiro, então, a venda possui passageiro, então, passageiro, venda possui passageiro, venda possui
funcionário, venda possui passagem, venda gera recebimento, passagem possui trecho e poltrona ônibus contém poltronas. Legal, galera? Estão pegando aí? Tá dando para entender? Espero que sim, hein? Na verdade, estou torcendo que sim. Então, vamos agora arrumar o meu diagrama, tá? A gente tem que arrumar ele, ó, porque esse vai ficar bem bonitinho, bem organizado para a pessoa. Lembra, pessoal, isso aqui é linguagem visual, tá? Se é linguagem visual, o visual conta demais. Então, você tem que deixar algo que seja visualmente agradável. Então, trecho possui ônibus. Pronto. Seja algo compreensível de olhar, tá? Não pode ser uma relação passando em cima da outra, tudo desorganizado, fica aí não dá, né, galera? Então aqui vai ser o relacionamento. Show demais, galera! Top! Estão gostando? Bonito, né? Olha que lindo esse diagrama, gente. Coisa mais top do mundo. Cara, eu sou um cara, assim, da área de TI. Eu sou apaixonado por modelagem, sabe? Eu acho isso aqui muito legal. Eu passo horas ou poderia passar dias só fazendo isso aqui. Eu acho isso aqui muito legal, tá? Tem gente que não gosta muito, gosta só mais de programar mesmo, né? De codificar. Mas eu, um analista clássico, né? Sou muito fã, tá, de modelagem. Então, acho isso aqui muito legal. Gosto demais, tá bom? Gosto de deixar bonitinho assim, ó, de organizar, de deixar tudo, né, bem feitinho visualmente, tá? Caprichado, certo? Beleza, galera. Agora vamos ao quê? Às nossas cardinalidades. Vamos começar a nossa cardinalidade pela venda, que a venda é a nossa função principal aqui, né? Esse sistema existe tudo em volta da venda, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com venda e passageiro. A venda, para existir, precisa de passageiro? Sim, então mínima 1. Uma venda, a venda de hoje, né? Número 32. Uma venda está relacionada a um ou muitos passageiros? A um passageiro. Uma venda, um passageiro. Bom, então, aqui seria 1 para 1, né? A mínima 1, a máxima 1. Agora, vamos fazer a leitura de passageiro para a venda, ok? Um passageiro agora, o Jackson Henrique. O passageiro Jackson Henrique, cadastrado nesse sistema, está relacionado a uma venda somente ou a várias vendas? A várias vendas. Aliás, quanto mais vendas, melhor, né? Que o Jackson Henrique participe. Um passageiro, para existir, precisa estar relacionado a uma venda? Acho que não, porque primeiro você tem que cadastrar o passageiro, para depois você vincular ele, tá? Então, aqui está o passageiro. Então, seria 0, seria opcional, e N para máximo, seria muitos. Então, aqui, ok. Venda e passagem. Uma venda está relacionada a uma passagem só ou a várias passagens? Né? Vocês acham? Depende muito, é que isso é uma coisa que depende, sabia? Depende muito de como está sendo construído o sistema. Você pode fazer que uma venda somente uma passagem por vez. Então, se o cara quiser criar outra passagem, ele cria uma outra venda, ou que uma venda venda várias passagens. Na minha análise, eu acho melhor que cada venda somente uma passagem. Se o cara quiser uma segunda passagem, ele vai lá e cria uma outra venda. Ok? Então, essa é a minha análise. Se vocês pensam diferente, não tem importância. Pode ser N aqui também. Como eu falei, depende da análise. Então, eu vou falar que uma venda vende somente uma passagem por vez. E uma venda para existir precisa de passagem? Sim. Então, aqui seria 1 para 1. Uma passagem, certo? Está relacionada a uma venda, certo? Ou várias vendas. Eu acho que seria apenas uma venda. Uma passagem para uma venda. Uma passagem para existir precisa de uma venda? Sim, né? Não tem sentido ela existir se ela não for para ser vendida. Tá bom? Também algum aluno do curso aí que tiver mais experiência já em banco de dados ou já tivesse, poderia estar se perguntando, professor, se fosse você, eu eliminaria a venda, deixaria a própria passagem como uma venda. Poderia ser feito assim? Eu acredito que sim. Acho que faria sentido também, tá? Você suprimir as duas entidades. Mas eu vou deixar assim, que eu acho mais dividido, mais organizado.
Beleza, galera. Agora, venda em funcionário. Uma venda está relacionada a um funcionário só ou a vários? Eu acho que é um só. Um funcionário só, né? É um atendente só que faz uma venda por vez. Uma venda para existir precisa de funcionário? Sim, então um para um aqui. Agora, de funcionário para venda. Um funcionário está relacionado a uma venda ou várias vendas? Várias. Um funcionário para existir precisa de venda? Não, ele pode existir sem fazer vendas nenhuma. Ele pode ser um outro cargo. Então, aqui é zero para muitos. Zero para N. Tá? Então, esse N aqui. Agora, venda para recebimento. Uma venda está relacionada a um recebimento só ou a vários? Aqui depende. Esse sistema, essa empresa que você está modelando, a Império Tour, ela vende passagens somente à vista, um recebimento, ou ela pode vender passagens parceladas, a prazo, vários recebimentos. Se for ela vende a prazo, então uma venda pode gerar vários recebimentos. Uma venda para existir precisa de recebimento? Sim, então aqui é um para N, um para muitos. Agora, um recebimento de uma parcela, ele está relacionado a uma venda ou várias? A uma venda. Um recebimento para existir precisa de venda? Sim. Então, aqui um para um. Vou colocar esse aqui mais pro ladinho aqui, ó, pronto. Para não confundir vocês. Tá? O que falta agora? Pronto. Beleza, paramos aqui em passagem. Uma passagem está relacionada a um trecho ou vários? A um trecho só, né? Um trecho de ida e volta. Então, uma passagem para existir precisa de trecho? Sim. Então, aqui é um para um. Um trecho está relacionado a uma passagem. Um trecho está relacionado a uma passagem ou a várias? A várias, né? Tipo, o trecho, vou colocar aqui cidades de Rondônia, tipo, de Paraná, Rondônia, que sai meio-dia e chega às 6 horas da tarde lá sai de Paraná meio-dia e chega em Porto Velho às 6 horas da tarde. Esse trecho, ele é vendido várias vezes, para várias pessoas, né? Conforme a capacidade do ônibus, não é verdade? Então, aqui nós temos um trecho está relacionado a várias passagens. Um trecho para existir precisa de passagem? Não. Tá bom? Então, a passagem está relacionada com o trecho, então logo a passagem já sabe a informação do trecho porque está relacionada. Ok? Está claro isso? Um trecho está relacionada a uma cidade de origem, a várias. A uma, né? Um trecho para existir precisa de uma cidade de origem? Sim. Então, aqui é um para um. Uma cidade de origem está relacionada, tipo de Paraná, está relacionada a um trecho ou a vários? A vários. Essa cidade, para existir, precisa de trecho? Não. Então, zero para N aqui. Aqui é a mesma lógica, né? Um trecho está relacionado a uma ou várias cidades de destino. A uma só. Um para um aqui também fica igual, né? Igual a origem. Um para um aqui. Vou colocar aqui embaixo. Pronto aí. E aqui, zero para N também. Top? Show. Um trecho de Paraná Porto Velho está relacionado a um ônibus somente ou vários? A um ônibus, né? Esse trecho para existir precisa de ônibus? Sim. Um ônibus, o ônibus placa NDK 2030 está relacionado a um trecho só ou vários trechos? Ele pode estar relacionado a vários trechos? A vários trechos. E esse ônibus para existir precisa de trecho? Não. Um ônibus está relacionado a uma poltrona ou várias? Várias, né, gente? Um ônibus possui pelo menos aí 40 poltronas, normalmente, para mais. Um ônibus para existir precisa de poltrona? Sim. Então aqui é um para M. Uma poltrona está relacionada, a poltrona número 15 está relacionada a um ônibus ou a vários? A um só, né, galera? Uma poltrona para existir precisa de ônibus? Sim. Então, fechou? Pronto, galera, está aí nosso diagrama de entidade e relacionamento. É isso aqui que vocês vão produzir nas tarefas aí a partir da próxima aula, ok? Entenderam, galera? Então, entidade, atributos, é lógico que eu coloquei poucos atributos aqui, a gente poderia colocar bem mais atributos, né? Mas aqui a ideia, para não ficar muito grande, a ideia é só passar como é que você monta o diagrama, vocês já sabem, aqui os atributos é só você identificando mais características, e dica não, né? A regra você tem que pensar, gente, a venda precisa do passageiro, não precisa? Não precisa de uma informação aqui na venda de quem é o passageiro? Ah, então eu vou colocar um atributo simples chamado passageiro? Não. Por quê? Porque passageiro é uma entidade.
Então, se venda precisa saber a informação de passageiro, eu não crio e esse passageiro é uma entidade, então eu relaciono a entidade passageiro com a entidade venda. Eu não crio um atributo chamado passageiro, um atributo simples chamado passageiro na tabela venda. Entenderam isso, galera? Sim ou não? Mesma coisa que ônibus. Você vai criar um atributo chamado poltronas? Não. Por quê? Porque poltronas é uma entidade. Então, você relaciona a entidade poltrona com a entidade ônibus. Entenderam a lógica? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Espero que sim, galera. Bom, eu vou postar esse arquivo aqui do BR Modelo. Eu vou salvar ele aqui agora já para vocês. Ó. Vamos salvar ele aqui bem bonitinho. Vou salvar ele aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, diagrama. Diagrama BD rodoviária, né? Tá? Aula 4. Ok? Belezinha? Top, sim ou não? Tá aqui salvinho meu diagrama. Professor, como é que faz para abrir um diagrama já aberto? Então, vamos fazer aqui do zero. Olha, tá. Então, tá aqui o BR Modelo. Vou abrir ele de novo, ó. Então, você abre o BR Modelo. Você quer abrir aquele diagrama que você fez? Você vem aqui, ó, Sistema, Abrir. Padrão, né, gente? Vai lá na pasta onde está salvo o modelo, clica nele e, ó, abrir. Olha lá que lindo, tá tudo aqui. Lembrando, só para lembrar mais uma vez, como é que gera a imagem, então, desse diagrama, vocês vão me mandar nas tarefas, né, para registrar a participação. E na atividade final de modelagem, né, para contar o ponto da disciplina, que vale 50 pontos, o diagrama lá final da atividade final, vocês vão me mandar a imagem, para gerar a imagem, sistema, tá bom? Olha lá, exportar para imagem, exportar para JPG. Olha lá, pronto, diagrama. Então aqui ele já vai gerar a imagenzinha, ó, do nosso diagrama. Olha lá, que coisa mais linda de Deus esse diagrama, gente. Top demais, hein? Gostaram? Então é isso aqui, galera. Esse é um diagrama de entidade de relacionamento, né? Mais completinho, tá bom? Com as cardinalidades máximo e mínimo. Tá vendo? É uma coisa visual. E o mais legal, gente, eu posso pegar esse diagrama aqui e mandar lá para um japonesinho agora lá que trabalha numa Imperial Tour japonesa lá, e ele vai entender, um desenvolvedor, obviamente, um DBA, ele vai entender exatamente o que eu quero demonstrar desse banco de dados, que será salvo nesse banco de dados. Isso é top demais, isso é informática, são ser universal, sabe? Todas as linguagens, qualquer lugar do planeta, a galera entende, tá bom? É uma linguagem só, tá? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima. E peço, ressalto, pensem bem. Eu não vou pedir por favor, porque vocês são todos grandinhos já, né? Mas ressalto aqui a importância de tentar fazer os exercícios, tá? Eu vou postar as aulas de correção para cada um daqueles exercícios, mas não assista a videoaula antes de tentar fazer, antes de fazer o diagrama, tá? É extremamente importante. Depois que você fizer tentar fazer, você vai assistir a aula de correção e vai ver, né? Vai ver se está batendo com a correção ou não, se funciona ou não e etc, tá bom? Então é isso, galera. Tenha todos aí um resto de dia ou um começo de dia, não sei, um bom dia e até mais.